Quando surge família, rapaziada, queria trazer um vídeo aqui do André Rizek, o André Rizek da Sport TV. E ele falando sobre a crise do Palmeiras no quarto lugar. Ele aborda diversos assuntos, como torcida, posição de campeonato, títulos levantados esse ano, o que não levantou. Tá interessante a visão dele e eu já deixo bem claro, o André Rizek não é um cara que eu simpatizo muito, mas às vezes ele acaba falando algo importante. Não que seja a realidade, seja a verdade, principalmente quem é de outro clube vê diferente do que a gente vê, mas se liga aqui o que ele está falando. Falo hoje da terrível crise do quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Sim, no futebol paulista, essa parece ser a pior posição possível para se estar no momento. O Santos tomou de 7 do Internacional, Sim. está desesperado na briga contra o rebaixamento e a torcida deu apoio ao time depois do desastroso resultado. O Corinthians, em casa, não conseguiu derrotar o Lanterna, pode ir para a zona do rebaixamento com uma rodada. E não houve protestos no CT, nas ruas. A torcida organizada, que foi para a rua protestar contra a crise do momento, é a do Palmeiras. Rapaziada, vamos lá. Vamos colocar aqui realmente os pingos nos is. O que a torcida do Palmeiras está questionando, o que a torcida do Palmeiras está levantando, muito dessa galera aqui, não é questão só da posição do Campeonato Brasileiro, só da desclassificação, mas é principalmente as falas da Leila na semana passada, no dia 12 de outubro, o que ela falou ali em coletiva, entrevista para alguns jornalistas, somente alguns foram selecionados. As perguntas que cabiam muito bem a ela, obviamente, ela deve ter recebido essas perguntas. Você vir e falar, o Palmeiras está questionando, a torcida do Palmeiras está aí questionando somente a posição do Palmeiras no campeonato, isso não é verdade. Ou então é a famosa desverdade, eu posso contar uma história de dois jeitos? É isso. O quarto colocado do Brasileirão. Me parece óbvio que não é só futebol o que envolve essa crise que há nesse momento entre a organizada e a direção. Friso o nesse momento porque no passado, coincidentemente, quando a presidente do Palmeiras financiava o carnaval da organizada, estava tudo bem. Agora, com a quarta colocação e a eliminação na semifinal da Libertadores, virou tudo uma porcaria. É óbvio que há problemas na gestão do Palmeiras que podem explicar o fato de o time nesse ano não ter grandes conquistas. Vai ficar só com o Paulista e a Supercopa. Mas veja só, o Palmeiras chegou pela quarta vez a uma semifinal de Libertadores. Nunca na história do futebol brasileiro, nesse formato da competição, um clube conseguiu fazer isso. Rapaziada, com a gestão que o Palmeiras teve nesses últimos anos, com a torcida do Palmeiras sempre ao lado do Palmeiras, não cancelou avante quando o mundo parou, continuou do lado do time, sempre esteve do lado do time até em outra divisão. Isso daí é o mínimo que a gente pode fazer. E o que o Palmeiras pode fazer com os jogadores que tem, com a gestão que tem, o mínimo é se classificar muito bem na Libertadores. Qualquer outro time nunca chegou aí nessa 4 vezes seguidas ali na semifinal. Não chegou, sabe por quê? Porque vendiam todos os jogadores. Porque o Palmeiras não vendeu aí o pilar do time, que são os jogadores que a gente sabe quais são. Ganhar todo ano, ninguém vai conseguir. Todo mundo e se a gente sabe. for pensar em títulos de grande expressão nesse ano, a do São Paulo já comemora a Copa do Brasil. Será que o São Paulo trabalhou melhor do que o Palmeiras nesse ano? Claro que não. Eu acho que não. Mesmo com o título, não consigo afirmar isso. Acho que o trabalho do Palmeiras ainda é melhor que o do São Paulo. Aliás, bem melhor. A do Botafogo deve comemorar o título brasileiro e talvez a do Fluminense comemore o da Libertadores. Os outros clubes são todos uma porcaria, ninguém foi bem nesse ano. Só é bom quem consegue levantar um troféu? Onde o Palmeiras errou esse ano? Não conseguiu montar um elenco à altura das exigências da temporada. Bateu na trave. Mas faltaram peças de reposição, sem dúvida. O Palmeiras anunciou que fez isso porque não tinha grana e não queria se endividar. Que o grande reforço, a grande aposta financeira da temporada seria a permanência da comissão técnica, a comissão responsável por tantas conquistas.
Não quero aqui passar pano e dizer que o Palmeiras não cometeu erros. É claro que cometeu, mas também não dá para tratar o G4 do Brasileiro, uma semifinal de Libertadores, como uma grande crise na história do clube. Não tem crise nenhuma aí. Tem um ano um pouco abaixo do que deveria ser. Mas daí a projetar que o Palmeiras vai entrar em campo nos grandes jogos, pressionado pela organizada, vaiado, aí, gente, já é um pouquinho demais, né? Entender que a pior posição do campeonato para se estar no futebol paulista ser a quarta posição, aí eu acho que já é algo que beira o folclore. Sim, rapaziada. O que ele tá falando ali é questão de posicionamento dos problemas. Se a gente parar e olhar realmente o quarto lugar do Campeonato Brasileiro, ou terceiro, ou segundo, ou então ali a semifinal da Libertadores, cara, não é um ano perdido. O time produziu, o time quase chegou, levantou 2 taças, que a gente também, eu comento sobre isso. Tudo bem, são campeonatos que, na minha opinião, são fracos. Levantamos os campeonatos, fizemos a nossa parte. A gente sabe como saiu da Copa do Brasil, como saiu da Libertadores e o porquê que a gente está nessa posição no Campeonato Brasileiro. Faltou contratação, faltou jogador aí para dar respaldo para o Abel, que hoje não tem o Dudu, não tem o Gabriel Menino, que com muita ressalva, mesmo assim, era titular até semana passada, tanto que no jogo do Galo ele era o titular. Então, rapaziada, a gente fantasiar que a questão da torcida, a questão dos protestos é para você olhar a tabela, não, ninguém tá questionando, ninguém tá falando que time ruim, time joga mal, time isso, aquilo, até joga, mas ninguém tá questionando isso. Tanto que uma das falas da torcida, qual que é? Iremos apoiar os 90 minutos. As críticas acontecem antes da partida, na hora do intervalo e depois do jogo. É isso, meu irmão. A rapaziada paga ingresso, paga avante. Ou você acha que ela tá dando dinheiro pra rapaziada ir pro estádio? Não dá um mísero ingresso. Tá todo mundo ali pagando avante. Essa é a questão. O protesto é em questão da Leila. Não é em questão do Abel, não é em questão do time, por mais que a gente fale que ele erre um jogo ou outro, escala errado, Mike na direita junto com o Marcos Rocha, aquelas doideiras que ele gosta de fazer, mas o questionamento não é esse. Esse é um questionamento tático e técnico que a gente faz durante a partida. Protesto é outra coisa, é pela fala da Leila, é pelo que ela desmoralizou o clube, desmoralizou a torcida, chamou a torcida de doença. Por mais que seja a torcida organizada, tem seus problemas, mas tem muita gente boa ali também, tem muita gente que apoia o Palmeiras, tem muito torcedor ali que ajuda torcedor do Palmeiras quando viajam para fora, e deixa entrar no ônibus para conseguir uma carona até ali no meio da Argentina. Então, rapaziada, menos, né? O que tá pegando realmente os protestos, novamente, vou repetir, é a Leila, não é mais ninguém. É ela. E claro, né, conselheiros que apoiam ela, tudo isso que entra no meio aí no meio do balaio. Fechou, meu povo? Rapaziada, não esquece de comentar aqui, se inscreve se vocês quiserem ficar atualizados de todas as notícias, as principais informações da CEP. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra. Falhou!